Fui dopado no casamento da minha mãe e entrei no quarto de uma estranha, e tivemos uma noite louca. Depois de acordar, para não ser entrevistado, deixei uma quantia em dinheiro e fugi freneticamente. Quando pensei que nunca mais nos encontraríamos na imensidão da multidão, não esperava que em uma reunião de família descobrisse que aquela mulher era minha madrasta e que ela era uma figura de extrema nobreza. Naquele momento, em um quarto de hotel, várias mulheres com maquiagem pesada me olhavam maliciosamente. Dei um tapa forte em mim mesma para acordar. Uma mulher glamourosa brincou: "Lindo rapaz, não se bata, a irmã vai se importar." "Importar-se contigo nada", gritei com raiva, procurando uma oportunidade de fuga. Avistei um copo de vinho com o canto do olho e tive uma ideia, fingindo que meus olhos estavam vidrados. "Linda irmã, vem aqui." A loira pensou que eu estava rindo e não pôde deixar de morder os lábios. "Lindo rapaz, não resista, a irmã vai te fazer feliz." Grunhi e caminhei lentamente em direção a ela, aproveitando que ninguém estava prestando atenção. Peguei o copo e o cravei violentamente na loira, empurrando-a para perto do elevador. "Seu bastardo, como ousa me acertar com um copo? Peguei-na! Eu a farei desejar ter nascido morta." O 25º andar era o saguão do Hotel Shentil Atin. Apenas o som dos meus passos ecoava no corredor silencioso. Meu corpo estava aquecido. Joguei meu casaco fora e de repente descobri uma porta destrancada. Corri para lá rapidamente. Com a cabeça tonta, dei um tapa forte e perdi o equilíbrio, caindo no chão. Meu nariz doía muito. O que é isso? Na escuridão, tentei tocar meu nariz. Minha mão tocou em algo macio. Apoiei-me nisso para tentar me levantar. "Saia daqui!" "Quem?" Me levantei cambaleando e acendi a luz. Na minha frente, havia uma mulher fria vestida de meia calça preta. "Saia! Há pessoas mais lá fora tentando me pegar. Deixe-me me esconder um pouco." "Saia daqui!" Com raiva, ela tentou me empurrar. Em pânico, me soltei com força. Meu pé escorregou e eu a empurrei novamente para o chão. Nesse momento, minha consciência começou a ficar turva. Liu Hui arqueou as sobrancelhas. Esse homem audacioso. Ousou tocá-lo? Ela de repente percebeu que, tendo sempre aversão a homens, ela não sentiu aversão a ele. Era a primeira vez em 28 anos. Tentei me apoiar no chão para levantar, mas continuei escorregando. Seu corpo enrijeceu. "Essa coisinha." Confundiu o meu balão com o chão. "Coisinha, não brinque com fogo." Eu disse estupidamente: "Brincar com fogo? Quero apenas me levantar rapidamente agora. Este chão está tão quente. Como ele pode se mover?" Seu corpo estava tenso e sua voz era grave. "Pequeno, quantos anos você tem?" Ouvindo sua voz suave, eu simplesmente não aguentei. "Essa voz é tão linda." 5 minutos depois, do lado de fora de um quarto no 25º andar do Hotel Shentil Atin, a guarda-costas insinuou que algumas mulheres queriam invadir e as despachou. De repente, ela percebeu a respiração de outra pessoa no quarto. Pronta para arrombar a porta, foi impedida por Liu Huiyan. "Sem a minha permissão, ninguém pode estar no 25º andar." No quarto, Liu Huiyan foi interrompida, ficando de mau humor. Mas ela logo recuperou a calma, levantou-me e me colocou na banheira, abrindo a água fria. Na hora, me senti no Ártico. O frio cortante me deixou muito mais lúcida. "Você está lúcida?" Ela se inclinou e levantou meu queixo com a mão, querendo que eu olhasse para ela. Eu olhei ao redor. Descobri que o lugar era tão luxuoso que parecia o paraíso. Achei que estava sonhando. "Que linda mulher! Será uma fada?" Eu a admirava descaradamente. Ela me olhou com uma expressão serena. Fiquei secretamente surpresa. Como isso é um sonho, pensei que poderia fazer o que quisesse. Então, ousada, estendi a mão para tocá-la. Tão macia. O rosto de Liu Huiyan ficou gelado. Ela agarrou minha mão e perguntou em voz profunda: "Quantos anos você tem?" "Tenho menos de 18. Antes que eu pudesse terminar de falar, ela se inclinou de repente e me beijou. Lábios tão tenros. Finalmente, quando eu estava prestes a desmaiar por falta de ar, ela me soltou. Eu respirava ofegante, lembrando a mim mesma que era apenas um sonho. Em um sonho, eu deveria ser quem manda. Então, com um sorriso malicioso, eu disse: "Querido, que tipo de homem você gosta? Um gentil e romântico, ou um dominador e forte? Já que você apareceu no meu sonho, eu serei muito gentil com você." Ela permaneceu em silêncio, olhando para mim com profundidade crescente. "Linda, não olhe assim para mim, eu não aguento." O desejo em meu corpo ficou mais forte.
Eu a derrubei diretamente, mordiscando-a como um cachorrinho faminto. Meus movimentos verdes deixaram Liu Huyan desconfortável. Ela cerrou os dentes. Coisinha. Não se esqueça, eu gosto de ficar por cima. Ela virou e me pressionou debaixo dela. Recuperando o controle. Este é o meu sonho. Eu sou quem manda. Não querendo perder, tentei virar de novo, mas ela reagiu rapidamente. Recuperando o controle. Duas serpentes lutavam em uma dança. Na troca mútua de você em cima, eu embaixo. O pistão se fundiu gradualmente. Na manhã seguinte, eu estava exausta. Especialmente minha cintura parecia que ia desmoronar. As cenas da noite passada vieram à tona gradualmente. De repente, fiquei sóbria. Olhei para baixo e meu corpo estava coberto de marcas de beijo, com até hematomas nas coxas. Olhei para o lado e seus traços delicados apareceram. Seus lindos olhos estavam fechados e seus lábios vermelhos levemente entreabertos. Dormindo profundamente. De repente, fiquei um pouco em pânico. E se ela me denunciar por agressão? Eu só tenho 18 anos e não quero ir para a cadeia. Então, levantei-me silenciosamente da cama e procurei minhas roupas em todos os lugares. A camisa já estava rasgada. Sem opção, peguei as roupas femininas da comoda e as vesti a contragosto. Encontrei meu envelope vermelho e meu celular, e deixei o envelope vermelho que a senhora G me deu na cabeceira. Em seguida, deixei um bilhete com meu número. Tirei algumas fotos de mim para recordação e, depois de tudo isso, saí rapidamente do quarto. Ao chegar à porta do hotel, o telefone da minha mãe tocou. Xiao Mu, você não voltou para casa ontem à noite? Mãe, bebi demais e dormi na casa de uma amiga. Minha mãe suspirou de alívio ao saber que eu estava bem. Volte para casa mais cedo hoje. A irmã de criação da sua senhora Ji vai vir, de volta à mansão da família Liu. Entrei em casa discretamente, com medo de que a família me visse com essas roupas estranhas. Segundo o jovem senhor. O que aconteceu com você? O senhor Zhou, o mordomo, levou um susto ao me ver. SHHH. Senhor Zhou, fale baixo. Minha mãe, a senhora, saiu para comprar mantimentos. Um VIP virá hoje. Ao ouvir isso, suspirei aliviado e fui para o andar de cima. Nesse momento, uma voz áspera e zombeteira quebrou o silêncio. O jovem mestre voltou. Que vida privada caótica! Você não voltou para casa a noite toda e ainda está usando roupas de mulher. Um caipira com roupas imundas que não sobem na parede. Quem falou foi o filho da senhora Ji, que sempre me odiou, mas na frente dos outros fingia ser um bom irmão mais velho. Não me importei com ele e fui direto para o meu quarto. Troquei de roupa e me deitei na cama. Refleti sobre quem poderia ter me drogado na noite passada para me colocar no mesmo quarto que aquele bando de vagabundas. Nesse momento, a governanta bateu na porta e disse que um VIP estava vindo e que eu deveria descer imediatamente para recebê-lo. Lá embaixo, minha mãe e a senhora Ji estavam na sala principal. Liu Wood estava até de maquiagem. Minha mãe fez um sinal com os olhos para que eu ficasse ao lado dela. Toda a mansão Liu parecia opressiva. Ouvi o barulho de carros do lado de fora. 2 grupos de guarda-costas armados entraram na mansão Liu em formação. Eles formaram 2 filas. Contra a luz, uma figura graciosa apareceu lentamente. Liu Huyan usava um uniforme militar verde com golas e punhos bordados em ouro. Seu passo era leve e elegante. Todos da família Liu foram recebê-la, mas apenas eu fiquei paralisado. Os olhos de Liu Wood brilharam. Ele se aproximou como se tivesse visto um tesouro. Tia Liu Huyan franziu as sobrancelhas e soltou um resmungo frio. A senhora Ji apontou para mim e me apresentou. Mana, está é Fencia. Prazer em conhecê-la, cunhada. Os olhos dela eram penetrantes e emanavam uma forte pressão. Eu estava tão nervosa que não sabia como chamá-la, mas Liu Huyan me interrompeu friamente. Apenas me chame de senhorita Liu. Minha mãe, vendo que eu estava atordoada, me puxou rapidamente. Mumu, venha cumprimentá-la. Meu cérebro parou na hora. Era realmente ela. Acabou. A senhora Ji apontou para mim e me apresentou. Mana, está é Xiao Mu. Ela tinha uma expressão gentil, mas Liu Huyan permaneceu fria. Levantei a cabeça e tentei sorrir. Olá, tia. Liu Huyan mexeu o cabelo com um ar de dançarina, e um sorriso quase imperceptível surgiu em um lugar invisível. Olá, tia. Vendo que ela parecia não me reconhecer, suspirei secretamente de alívio. Mas ela não percebeu que suas pequenas expressões foram vistas por ela. A pessoa que tirou sua inocência era seu sobrinho em nome. O destino é realmente maravilhoso. Durante o almoço, meu coração estava engolindo comida e comendo arroz.
De repente, Liu Huyan colocou um pedaço de porco refogado para mim. Coma mais carne todos os dias. Você será punido. Eu estava chocado e disse. Todos ficaram chocados com suas ações. Especialmente os olhos de Liu Wood estavam cheios de ressentimento, mas bem escondidos. Depois de comer, voltei para o meu quarto para tomar um banho. Assim que saí do banheiro, não percebi que havia uma pessoa a mais no quarto e bati nela diretamente. Esfreguei minha testa. Por que há um poste de bambu a mais no meu quarto? Liu Huyan levantou meu queixo. Irmão Mu, seu poste de bambu pode dormir com você? Um sorriso parecia apoiar. Um sopro quente espirrou no meu rosto, e fiquei instantaneamente tenso. Tia, por que você está no meu quarto? Lembro-me de ter trancado a porta. Neste momento, eu estava enrolado apenas em uma toalha. Ela me olhou e engoliu em seco. Irmão Mu, você já entrou na minha porta. Você quer dizer que eu não posso entrar na sua porta? Eu estava incrédulo. Todo o meu rosto ficou vermelho. Tia, o que você quer dizer com isso? Não entendo. Ela se inclinou, os cantos da boca levantados. Irmão Mu, você realmente não entende? Sua performance ontem à noite não foi nada comum. Meu coração deu um pulo. Não posso mais fingir, mas ainda abri a boca com um pouco de ressentimento. Tia, eu estava errado ontem à noite, mas já paguei. Vamos nos divorciar. Assim que terminei de falar, o rosto dela afundou. Você ainda ousa mencionar isso? Quero que você seja meu homem. Eu posso não me importar com esse assunto. Recusei sua exigência sem hesitar. Mas isso a deixou furiosa. Irmão Mu, isso é uma ordem. Ninguém tem permissão para me insultar. A atitude dela de não resistir me deixou um pouco com medo, mas ainda insisti. Mesmo que não tenhamos parentesco de sangue. Mas em nome, você ainda é minha tia. Ela riu desdenhosamente. Irmão Mu, eu gosto de você por ser jovem. E eu já sou seu formato. Você tem que ser responsável. Depois de dizer isso, ela de repente se aproximou. Engoli em seco. Meu coração quase pulou da minha garganta. Ela ajustou o ângulo. Com um sorriso quente e familiar, ela perguntou. Você está confortável? Eu gaguejei sem jeito. Não estou confortável, mas estou muito confortável. Ele sorriu sedutoramente. Chame-me Liu Huyan. Quero que você se lembre deste nome para sempre. Uma sensação estranha de repente surgiu em meu coração. Liu Huyan, não faça isso. Me deixe ir. Acordei de repente, quase sucumbindo. No entanto, Liu Huyan não pretendia desistir. Em vez disso, ela estendeu a mão. Não ousei alarmar as pessoas em casa, então só pude abaixar a voz e dizer suavemente. Liu Huyan, não faça isso. Por favor. Tudo bem? Ninguém pode recusar. Liu Huyan estendeu uma mão e agarrou minhas duas mãos. Levantou-as acima da cabeça e as pressionou com força contra a parede. Ambas as mãos estavam presas, eu não conseguia me livrar. Como um cordeiro sendo abatido, mordi o lábio inferior com ressentimento e o olhei ferozmente. Liu Huyan, vendo a minha aparência fofa, ficou ainda mais terno no olhar. Ele não me deu tempo para reagir. Ele firmou-se com força. As duas forças eram muito desiguais. Percebi que só podia cooperar resignadamente. O toque do telefone quebrou aquele momento. Liu Huyan, solta-me depressa. É um telefonema para mim. Quem te ligou? Liu Huyan ficou um pouco chateado com a interrupção. Mas ele ainda me soltou. Peguei o telemóvel e vi que era minha mãe a ligar-me. E daí? Ele inclinou-se e cheirou-me de novo, e os meus lábios foram selados novamente. O toque não parava. Mordi-lhe os lábios com força. Senti o cheiro de sangue encher a minha boca. Só então ele soltou-me. Senti o arrepio que emanava dele e estremeci. Liu Huyan, solta-me primeiro. Quero saber o que a mamãe quer comigo. Ele olhou-me friamente, com as suas mãos esguias e bonitas, limpou cuidadosamente o sangue do canto da minha boca. Não te vou soltar. Se queres atender o telefone, vai atender. Fiquei hesitante. Enquanto eu atendia o telefone, ele parecia saber o que eu estava a pensar e aproximou-se do meu ouvido e perguntou suavemente. Queres atender o telefone ou não? Se não queres, eu posso ajudar-te. Ele agarrou o telemóvel e atendeu diretamente. Olá, Xiao Mu. Por que é que demoraste tanto a atender o telemóvel da mamã? O meu coração disparou. Vendo Liu Huyan prestes a falar, apressei-me a dizer. Mamã, o telemóvel estava no silêncio agora. Se não tens nada importante para me dizer, vou desligar, ok? Com medo que Liu Huyan fizesse algum barulho, tentei recuperar o telemóvel, mas não conseguia alcançá-lo. Só conseguia saltar para o agarrar, mas escorreguei e quase caí.
Agarrei-me a ele para me equilibrar. Sentindo meu corpo quente, a imagem de ontem à noite passou pela sua mente. Desliguei o telefone e disse-me com um sorriso: Mano Mu, gosto muito de ti. Seu meu homem. Não quero. Recusei diretamente. E, diz-me, o que aconteceria se eu contasse a verdade à tua mamã agora? Ela sorriu maliciosamente e ligou para minha mamã. Vendo isto, eu assenti repetidamente. Liu Huyan, eu concordo. Muito bem. Só então ele devolveu-me o telemóvel. Vendo Liu Huyan entrar na casa de banho, fiquei com dor de cabeça. Esta mulher estava a tomar banho no meu quarto. Olhei para a porta, estendi a mão, fechei a porta por dentro. Queres que eu seja o teu homem? Então, felizmente, entrei na cama quente. 10 minutos depois, Liu Huyan terminou o banho e estava prestes a sair da casa de banho, mas descobriu que a porta não abria. Percebeu que eu tinha trancado a porta. Ela deu um sorriso frio. Um gatinho ainda tem temperamento? De repente, ela levantou a perna comprida e deu um pontapé forte. Com um estrondo, Liu Huyan saiu. Fiquei a olhar para ela, que caminhava lentamente. Senti um calafrio no coração. Acabou! Saí rapidamente da cama, abracei-lhe as pernas e implorei por perdão. Liu Huyan, desculpa, não farei mais isso. Ela olhou para mim friamente sem falar. Quando reagi, ela ficou agitada em meus braços, e eu senti meu rosto corar. Ele tinha um rosto gelado, sem emoção visível. Eu não conseguia adivinhar se ele estava bravo ou frustrado, então apenas me aconcheguei em seus braços obedientemente. Ele me carregou até a cama. Mulher, seja um bom menino. Talvez eu te perdoe. Eu só podia sentar obedientemente. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Ele me encarou fixamente. Vire-se. Relutantemente, virei-me. Eu tinha um pressentimento sombrio. No momento seguinte, ouvi um papo. Ele deu um tapa na minha bunda. Não doeu, mas me fez tremer. Você sabe por que foi punida? Por te trancar no banheiro. Outro tapa veio. Você disse errado. Pense de novo. Senti que ele estava arranjando briga. Minha raiva também aumentou. Não quero. Não gosto de pensar. Ele me olhou friamente. Reuni coragem e me ergui para encará-lo. Mulher, quem te deu tanta coragem? Seus dedos longos levantaram meu queixo. Empurrei sua mão. Minha coragem só aumentou. O que você pode fazer? Você quer me bater? Venha! 1 contra 1. Dito isso, levantei-me bruscamente da cama e levantei meus punhos como sacos de pancada em direção a ele. Vendo-me como um cachorrinho com o pelo eriçado, ele quase riu. Ele estendeu a mão e me abraçou. Pensei que ele ia me bater, então comecei a me debater. Você vai agir? Venha! Mulheres como você, eu as chutaria para longe com um soco. Ao ouvir isso, ele me apertou. Com uma mão, ele controlou facilmente meus braços que se debatiam e com a outra, tapou meu nariz. Esse toque é realmente bom. Era como brincar com um brinquedo amado. Eu não pude deixar de ficar furiosa. O que você quer fazer? Apenas me dê um fim rápido. Não me torture assim. Mulher, de agora em diante, obedeça-me. Entendeu? Neste momento, o celular dele tocou. Ele olhou a mensagem e seus olhos ficaram imediatamente penetrantes. O ar ao redor pareceu esfriar. Mulher, você tem que lembrar o que eu disse. Dito isso, ele saiu apressadamente. Fiquei aliviada. Era apenas um jogo de galinha. Nos dias seguintes, Liu Huyan não apareceu, e eu fiquei muito feliz, até que à noite, ao assistir ao noticiário, soube que algo aconteceu na fronteira naquele dia e ele foi resolver. Na TV, ele estava de uniforme militar. Ele parecia heróico e impressionante. Embora ele se encaixasse no padrão da deusa dos meus sonhos, eu já gostava de outra pessoa. Suspirei levemente e olhei para o relógio. Já eram 4 da tarde. Peguei um táxi, peguei o celular e liguei. Alô, Heting, você está chegando? Muji, estou esperando você na entrada do Hotel Shenxiuatin. Desliguei o telefone com um sorriso frio, preparando para dopar Muji. Desde que descobri quem foi, eu o farei pagar. Chegamos ao hotel e fomos direto para a vigilância. A imagem estava clara. Um homem segurava uma taça de vinho tinto na mão, sorrindo insidiosamente. Uma pequena garrafa azul apareceu em sua mão. Shen Jianfen! Exclamamos quase ao mesmo tempo. Ele é da minha faculdade. Quando saímos do hotel, já estava escuro lá fora. Heting cerrou os dentes. Muji, o que você quer fazer? Eu sorri friamente. Ligue para convidá-lo para sair. Ok, eu cuido disso.
He-Ting pegou o celular e ligou para Shen Jianfen. Shen Jianfen costumava ter um bom relacionamento conosco, mas eu não esperava que ele ousasse nos trair. Ele concordou. Após desligar o telefone, He-Ting e eu trocamos um sorriso. Vamos colocar um tempero na taça dele também. Eu andei na frente, He-Ting me seguiu. Que tempero você quer adicionar? Virei-me e fiz um gesto vago para ele. É um segredo. Passamos por uma farmácia. Comprei algumas coisas. Chegamos ao bar e He-Ting e eu sentamos em um canto. Pedimos algumas taças de champanhe. Colocamos o remédio em uma das taças. Neste momento, Shen Jianfen apareceu vestindo um sobretudo comprido. Xiaofen, estamos aqui! He-Ting acenou entusiasticamente. Shen Jianfen tinha um sorriso adequado no rosto e nos cumprimentou calorosamente. Depois de sentar, ele me avaliou secretamente. Vendo que eu estava ileso, ele franziu a testa levemente. Naquela noite, ele providenciou propositalmente algumas mulheres doentes para me servir, mas depois aquelas mulheres pararam de aparecer. Senti o olhar de Shen Jianfen sobre mim e me virei, sorrindo e dizendo, Xiaofen, por que você saiu tão rápido naquela noite do casamento? Não tínhamos combinado de beber até cair? Shen Jianfen sorriu nervosamente. Muji, houve uma emergência em casa naquela noite, então tive que ir embora rapidamente. Eu me puni com um copo. Sob nossa instigação, Shen Jianfen bebeu bastante. Gradualmente, ele sentiu que algo estava errado com seu estômago. Muji, He-Ting, vou ao banheiro. Muji, não é muito barato para ele ser torturado assim? Eu sorri friamente. Não se preocupe, isso é apenas o começo. Shen Jianfen voltou do banheiro. Ele estava suando frio. Olhei para ele com preocupação. Xiaofen, você comeu alguma coisa suja? Shen Jianfen segurou o estômago e disse fracamente, talvez. Se você não está se sentindo bem, volte para casa rapidamente. Resolveremos isso mais tarde. Acenamos para Shen Jianfen ir embora entusiasticamente e nos sentamos novamente. He-Ting finalmente não aguentou. Muji, como você escapou daquelas mulheres velhas naquela noite? Ao mencionar isso, eu fiquei infeliz e bebi um copo de vinho. Joguei a taça de vinho na líder delas e a machuquei. Aproveitando a chance para escapar. Muji, ouvi dizer que isso só pode ser resolvido com uma mulher. Revirei os olhos sem jeito. Nian Qian riu. Você pode tentar sozinho. Você saberá na hora. He-Ting me lançou um olhar, na verdade. Aquele Wang, eu conheci uma mulher. Ah, é mesmo? A moça era bonita? Para provar que não estou mentindo, tirei meu celular e abri as fotos. Na foto, o rosto incrivelmente bonito de Liu Huyan e Lulu. Essa pessoa é realmente a senhorita Liu? Assenti com a cabeça. Ao ouvir isso, o celular nas mãos dela ficou imediatamente quente como brasa. Devolva-me rapidamente. Eu não vi nada agora. He-Ting estava um pouco apavorado. Muji, o passado dela não é simples, você tem que ter cuidado. Do outro lado, Liu Huyan voltou para o seu quarto em Modu depois de cruzar a fronteira. Já estava escuro. Ela não voltou para sua acomodação como de costume. Em vez disso, ela mandou o motorista direto para a mansão Liu. Na sala de estar da mansão Liu neste momento, Liu Zixu e minha mãe estavam jantando. Ao ver Liu Huyan, eles ficaram surpresos e largaram os achis. Pequena irmã, o que você está fazendo aqui? Rápido, pegue mais um par de achis. Xijin olhou ao redor distraidamente, sem me ver. Não voltarei para comer esta noite. Liu Huyan ficou com o coração partido de raiva. Ela largou os achis e se levantou para sair. Eu já comi. Tenho mais algumas coisas para fazer, então vou primeiro. O motorista perguntou respeitosamente. Senhorita, para onde vamos em seguida? Liu Huyan levantou a mão e esfregou as têmporas, o ar frio em sua voz. Em 10 minutos. Quero saber onde Muji está e o que ele está fazendo. Quem são as pessoas ao lado dele? Neste momento, no bar, He-Ting e eu já estávamos bêbados, caindo sobre a mesa de bebidas. Várias mulheres com cabelos coloridos nos olhavam com cobiça. Esses dois rostos bonitos não parecem entender nada. Levem-nos para o hotel e divirtam-se. A mulher de cabelo roxo deu uma tragada. Ok, senhorita. Senhorita, duas mulheres selvagens se aproximaram e nos agarraram. Desta vez, tivemos muita sorte. Elas nos arrastaram para fora do bar enquanto nos apoiavam. A senhorita olhava fixamente para meu rosto bonito. Com raiva, suas mãos tremiam. Vamos logo, irmãs, vamos nos divertir. Dito isso, o grupo nos arrastou para fora da porta. Neste momento, minha mente estava confusa, e eu vi vagamente algumas mulheres em estilo Shamat me arrastando.
O que vocês querem? Me soltem! Lutei desesperadamente, mas não consegui vencer algumas mulheres. Sem força, eles me largaram em reting e nos arrastaram para o estacionamento. Aproveitando a desatenção deles, dei um tapa forte no rosto da mulher de cabelo amarelo. Ela me olhou com olhos furiosos, enlouquecida de raiva. Homem vil, você ousa me bater? Sob a pressão esmagadora, os 6 no carro já estavam aterrorizados. 10 são. A bela guarda-costas chegou tarde e ameaçou as 6 mulheres. Elas fugiram imediatamente, encolhidas, e saíram do carro. Senhorita! O jovem mestre Mu está no carro. Liu Huyan se levantou e saiu do carro, caminhando calmamente em direção à frente do carro. Ela se abaixou e espiou para dentro do carro. Eu já havia desmaiado. Deitado desajeitadamente no banco. Vendo minha situação, Liu Huyan franziu a testa ainda mais. Ela me abraçou e, ao sentir o cheiro forte de álcool em mim, franziu o senho. Ela odeia cheiro de álcool. Olhando para baixo, ela viu uma marca de palma clara em meu rosto. Isso a deixou furiosa. Quem fez isso? Liu Huyan e os 7 gansos de gelo. Aqueles homens hesitantes ficaram completamente desesperados. Não fui eu, foi a irmã Xiao. Em pânico, eles apontaram para uma mulher de cabelo amarelo. Cortem as mãos dela! A mulher de cabelo amarelo entrou em pânico total. Meu pai é uma pessoa importante, você não pode me machucar. É isso? Segurem-na! Eu farei isso pessoalmente. 2 mulheres de preto avançaram e agarraram a mulher de cabelo amarelo. Lembre-se, a pessoa que te machucou se chama Liu Huyan. De repente, um grito de gelar o sangue ecoou. Liu Huyan me levou de volta para o carro, olhou friamente para frente. Vamos para o nosso lugar. Ela vai me punir severamente por ter ido ao bar e ficado inconsciente. A 10 quilômetros ao sul de Modu, há uma mansão especial. Não se deixe enganar pela aparência comum, ela é extremamente protegida e ninguém consegue descobrir sua localização exata. Vários sentinelas nos portões da mansão viram o carro de Liu Huyan se aproximando lentamente. Eles imediatamente fizeram uma saudação em uníssono. O carro continuou até uma casa de 3 andares no meio do complexo de mansões e parou. Liu Huyan desceu e me levou direto para dentro, jogando-me na cama grande dela. Virei-me e adormeci novamente. Liu Huyan me observou, dormindo profundamente com sua respiração pesada, e cheirou suas próprias roupas. O cheiro de álcool a fez franzir o senho. Então, ela me pegou no colo e me levou para o banheiro, abrindo a água no máximo. Liu Huyan me segurou em pé sob o chuveiro. O fluxo repentino de água me pegou de surpresa. Socorro! Eu vou me afogar! Venha me salvar! Eu me debatia freneticamente e gritava. Pare de fazer barulho! Liu Huyan ficou com uma linha de suor na testa. Minha roupa de dormir já tinha sido jogada na cama por mim. Muje abriu os olhos embaçados. Merda, essa beleza tem um corpo incrível. Muje é. Liu Huyan ficou furiosa a ponto de render os dentes. A coragem desse garotinho não é comum. Linda, você tem um corpo incrível. 100 vezes melhor que Liu Huyan. Liu Huyan ficou com uma expressão fria, me fazendo encolher o pescoço. Aproximei-me do abraço dela. Liu Huyan respirou fundo, seu rosto ficou vermelho, e então ela baixou a cabeça e beijou. O cheiro de álcool, que normalmente a incomodava, agora lhe parecia particularmente doce. Linda, você pode ser um pouco mais gentil comigo? Esta é a minha primeira vez. Wenyan. Liu Huyan deu um sorriso irônico ao meu rosto corado e mordeu o lábio. Bobagem! Você merece punição! Pensando assim, Liu Huyan se inclinou para frente novamente. O amplo banheiro estava aquecido e o fogo queimava. Na manhã seguinte, acordei massageando minha cabeça. O que aconteceu? Por que minha cabeça dói tanto? Muje abriu os olhos confusos e então se viu. Imediatamente, a cabeça de Muje clareou. Merda! O belo sonho que tive ontem à noite era real. Eu realmente com uma mulher. Sobre o sonho maravilhoso de ontem à noite, Muje ainda tem algumas memórias. No sonho, ela parecia bastante ativa, mas quem poderia prever que isso era verdade? Muje, você tem que manter a calma. Acalme-se. Muje deu um tapinha na cabeça e tentou se acalmar. Agora que as coisas chegaram a este ponto, ela só pode escolher enfrentá-las. Então, o problema está bem na frente dela. Quem é essa mulher? Muje levantou-se da cama. Ela se virou e não encontrou suas roupas. Finalmente, ela encontrou suas roupas no banheiro. Estavam amassadas e tinham um cheiro forte de álcool. Não podiam ser usadas. Sem outra opção, Muje teve que revirar as coisas no quarto.
Roupas de mulher? Eu não quero. Mu-je encontrou uma roupa, mas descobriu que era uma roupa de mulher e a jogou fora. Outra roupa de mulher. Eu não quero. Jogou fora novamente. Roupa de mulher. Roupas de mulher. Mais roupas de mulher. Não há roupas de homem aqui? Sem tempo a perder, Mu-je teve que vestir as roupas de mulher. O tamanho era muito pequeno. Vestindo-as, Mu-je se sentiu muito desconfortável. De repente, Mu-je sentiu que nessas roupas havia um cheiro familiar. Era agradável, mas ele não conseguia se lembrar onde já o tinha sentido. Saindo do quarto, Mu-je admirou o quarto. Não era grande, mas era bastante requintado. Ei! Essa pessoa é tão familiar. O olhar de Mu-je foi de repente atraído pela pintura na parede. Mu-je é atualmente um estudante universitário do primeiro ano no Departamento de Belas Artes. A pintura na parede, analisada do ponto de vista profissional de Mu-je, é requintada e a técnica é muito experiente. Sem pelo menos 40 anos de experiência, tal efeito não seria alcançado. Claramente é de um mestre. No entanto, a qualidade da pintura não é o que mais preocupa Mu-je. O que mais atrai o olhar de Mu-je é o conteúdo da pintura. Na pintura há uma mulher. Uma mulher vestida com uniforme militar, majestosa e extraordinária. Elegante e cheia de vida, mesmo olhando para a pintura, podia-se sentir a poderosa aura dessa mulher, que despertava admiração involuntária. Liu Huyan. Essa mulher é realmente Liu Huyan? O tom de Mu-je passou da dúvida para a confirmação rápida. Correto. A pessoa nestas palavras é Liu Huyan. Assim, a mulher de ontem também é Liu Huyan. Pensando nisso, a testa franzida do irmão Mu relaxou muito, e seu coração involuntariamente se soltou. Sem saída, a barriga do irmão Mu roncou inesperadamente. A sensação do irmão Mu era como se algo estivesse puxando sua barriga. Estou com tanta fome. Há alguma coisa para comer aqui? Irmão Mu olhou ao redor. Está muito limpo aqui, só encontrei 3 garrafas de água mineral. Como estava com muita fome. A barriga estava protestando. Irmão Mu não teve escolha a não ser abrir a garrafa e beber diretamente uma garrafa de água mineral de Manmin Mountain Spring. Depois de beber uma garrafa de água, a sensação de fome finalmente diminuiu um pouco. Irmão Mu queria sair, mas descobriu que a porta era uma fechadura de impressão digital. Ele não conseguia abri-la. Não havia TV na casa, e seu celular também não foi encontrado. Não havia nenhuma ferramenta de entretenimento para passar o tempo. Como estava com fome, irmão Mu não queria gastar sua energia, então ele deitou no sofá. Neste momento, de repente ouviu um som eletrônico. A porta se abriu. Irmão Mu rapidamente virou a cabeça para olhar. Liu Huyan estava vestindo um uniforme militar. Segurando uma refeição na mão, ela se aproximou. Um pouco de suor apareceu em seu cabelo. O elegante uniforme militar fez sua figura parecer mais alta e esguia, combinando perfeitamente ternura e rigidez, irradiando um charme único. Liu Huyan, irmão Mu se levantou e chamou em voz baixa. Eu fiz isso com Liu Huyan de novo ontem à noite? O humor do irmão Mu estava incomparavelmente complexo agora. Não sei se é porque a aura dessa mulher é muito forte. Agora, ao ver Liu Huyan, seu coração ficou tenso e suou na testa. O olhar de Liu Huyan olhou para ela. A pequena criatura estava usando suas roupas e shorts na parte inferior. Embora cobrisse as nádegas, expunha 2 pernas finas e longas, brancas e delgadas. Suas pernas eram tenras. As linhas musculares eram fluidas, parecendo cheias de força, impossíveis de desviar o olhar. O olhar de Liu Huyan afundou levemente. Ela se aproximou. Irmão Mu, há quanto tempo você acordou? Neste momento, irmão Mu não sabia como ela deveria lidar com Liu Huyan daqui para frente. Eles foram para a cama e algo que não deveria ter acontecido aconteceu. E, para ser sincero, aconteceu 2 vezes. Neste momento, a sensação de constrangimento do irmão Mu diante de Liu Huyan era indescritível. Ha. Liu Huyan, Savasde. Irmão Mu disse algo com grande constrangimento. O corpo da outra parte se aproximava cada vez mais, a ponto de, se ele respirasse, pudesse sentir o aroma único de Liu Huyan. Com Liu Huyan, este é o... Você trouxe a comida para mim? O envergonhado irmão Mu olhou em volta e descobriu que Liu Huyan segurava uma caixa de comida. Imediatamente, o olhar do irmão Mu ficou fixo na caixa de comida e não conseguia mais desviar. O irmão Mu inalou profundamente, como se sentisse o aroma da comida. Imediatamente, os olhos do irmão Mu brilharam,
fixos na caixa de comida na mão de Liu Huyan, como se estivesse olhando para uma joia cintilante. Ronco, ronco. A barriga do irmão Mu começou a reclamar novamente. Liu Huyan naturalmente ouviu os sons que vinham da barriga do irmão Mu. Vendo que o garotinho estava apenas olhando para a caixa de comida e a ignorando completamente, Liu Huyan ficou um pouco insatisfeita. Essa caixa de comida é tão comum, pode ser mais bonita do que ele? Ele já está nesta sala há quase 3 minutos. O olhar do irmão Mu permaneceu nele por apenas 2 ou 3 segundos. Como um devorador, e também um chefe de cozinha fanático, o irmão Mu não se importou com o constrangimento. Em seu coração, havia apenas um grito. Eu quero comer. Estou com tanta fome. Fome, fome, fome. Liu Huyan, como você sabe que estou com muita fome agora? Antes mesmo que Liu Huyan pudesse responder, o irmão Mu avançou e pegou a caixa de comida. Abra e veja. É carne de porco frita com pimenta. O irmão Mu ficou muito feliz. Obrigado. Vou comer bem. O irmão Mu estava muito feliz. Ele até deu um grande sorriso para Liu Huyan. Pare. Não coma. Assim que o irmão Mu abriu a boca, prestes a colocar um pedaço de carne, a voz da mulher de repente soou em seus ouvidos. Ao mesmo tempo, a caixa de comida foi tirada por Liu Huyan. Da próxima vez, você não pode ir a lugares como bares, senão as consequências serão por sua conta. O olhar de Liu Huyan era frio, como um raio de gelo perfurando o coração das pessoas. Ok, eu sei. Não irei mais na próxima vez. O irmão Mu encolheu o pescoço e acenou com a cabeça repetidamente. Então, agora posso comer, meu jovem mestre? Mas Liu Huyan ainda permaneceu impassível. Seu olhar era indiferente. Você já se lavou? Ainda não. O irmão Mu balançou a cabeça. Vou agora. Vá se lavar. Venha comer depois de se lavar. Liu Huyan ordenou de forma forte e dominadora, ao mesmo tempo empurrando o irmão Mu para o banheiro. Como alguém com um grave medo de germes, Liu Huyan absolutamente não permitiria tal comportamento anti-higiênico acontecer diante de seus olhos. Caramba! O irmão Mu, empurrado para o banheiro por Liu Huyan, sentiu como se 10.000 lhamas estivessem voando por dentro de seu coração neste momento. Meu jovem mestre está morrendo de fome. E você ainda me manda lavar primeiro? Liu Huyan, lave-se mais tarde. Pense bem, se eu escovar os dentes agora e depois comer, não ficará sujo de novo? O irmão Mu se abaixou, querendo rastejar por baixo do braço de Liu Huyan. Eu disse que não é permitido, e não é permitido. A atitude de Liu Huyan é muito dura. Em termos de higiene, ele é muito persistente. O mais importante é, aquela boca, ele gosta bastante. A boca do irmão Mu precisa ser mantida limpa, porque Liu Huyan não sabe quando ele irá desfrutar dela. Liu Huyan estendeu a palma da mão. Empurrou a cabeça do Muji como se estivesse a empurrar um cachorrinho para dentro da casa de banho. Esticou o gelo, amaldiçoando por pisar uma poça de lama quando sair. Muji não sabia o que Liu Huyan realmente pensava. Achava que Liu Huyan era apenas um paciente com um mau hálito. Se Muji soubesse que a sua boca tinha de ser mantida limpa e higiênica, era apenas para facilitar o desfrute de Liu Huyan, então Muji deliberadamente não se lavava e deliberadamente tornava o seu hálito muito mau. Finalmente, comer durião, macarrão de caracol, etc. Quer tirar partido deste jovem mestre? Não é tão fácil. Depois de Muji ter lavado a boca, Liu Huyan acenou com a cabeça satisfatoriamente, como uma letra N, deixou Muji ir. Estou tão faminto. Muji não se importava com a sua imagem neste momento e correu diretamente para a barraca de arroz. Depois, encheu a boca com arroz e comeu avidamente. Comeu tão rápido que um punhado de arroz ficou preso na sua garganta. Com devagar. Se ousares comer tão rápido novamente, vou deitar a comida diretamente para o caixote do lixo. Liu Huyan observou Muji à margem. A sua expressão não era boa. Há quanto tempo é que este pequeno não come? Tens de comer tão depressa? Um copo de água, pingou. Muji não se importou e pegou a água, bebendo-a, o arroz preso na garganta. Finalmente engoliu. Viu-a proteger a sua refeição com as 2 mãos, olhando para Liu Huyan com cautela. Não me deixes tocar na minha comida. Se a deitares fora, vou lutar contra ti com todas as minhas forças. Muji estava constantemente alerta, como um cachorrinho a proteger os seus pertences. Para um glutão, especialmente um glutão que come com entusiasmo, comer é a coisa mais importante. Liu Huyan abanou a cabeça impotente e levantou-se para ir para o quarto. Nem sequer ela se apercebeu. O seu belo olhar continha uma ligeira afeição. Depois,
Liu Huyan tratou dos assuntos que ainda não tinha terminado. Depois de Muji ter arrumado a comida, hesitou por um momento e depois bateu à porta do quarto de Liu Huyan. Toque, toque. Entra. Muji entrou na sala timidamente. Estava em pé a secretária de Liu Huyan. O que queres? Liu Huyan olhou para ele. Olhou novamente para os documentos nas suas mãos e depois continuou a tratar dos seus assuntos. Liu Huyan. O que aconteceu ontem à noite? Finja que nada aconteceu. Muji reuniu coragem. Disse. Liu Huyan pousou os documentos nas suas mãos, tirou os seus óculos dourados com elegância. Os seus belos olhos. Neste momento, a temperatura desceu abruptamente. O que queres que eu finja que não aconteceu? A voz de Liu Huyan era muito agradável, mas Muji sentiu perigo na sua voz. A temperatura ambiente. Neste momento, parecia ter arrefecido muito. Muji esforçou-se por reprimir o medo no seu coração, os seus olhos não vacilaram. Olhou diretamente para Liu Huyan e disse com firmeza, o que aconteceu ontem à noite? Sim, finja que nunca aconteceu. Ela e a sua relação têm de terminar. Para que a tua mãe seja feliz, ousas dizer isso outra vez. Sabes o que acabaste de dizer? Liu Huyan levantou-se abruptamente, fria e cortante. O seu olhar era demasiado penetrante. Como uma espada fria. Muji inconscientemente sentiu medo e quis fugir. Mas pensei na minha mãe. Se o assunto entre ela e a tia fosse revelado, o que pensaria minha mãe? Pela minha mãe, Muji encostou a testa e tentou ignorar a aura poderosa. Disse palavra por palavra, eu disse, o que aconteceu ontem à noite? Liu Huyan, esquece que isto aconteceu. Movei, Muji disse outra vez. Seja da última vez ou desta vez, não devia ter acontecido. Já tenho uma rapariga de quem gosto no meu coração. Após um momento de silêncio, Muji disse isto. Na minha mente, surgiu a memória gentil da rapariga à luz do sol. Liu Huyan. Quando é que voltas? Liu Huyan, neste momento, os seus olhos estavam tão frios como o inverno. Levantou o queixo de Muji. Olhou fixamente para ela. Tens alguém de quem gostas? Sim. Por isso, a nossa relação tem de acabar aqui. E da última vez, foste tu que me obrigaste. Fui forçada, não foi por vontade própria. O queixo de Muji doía. Mas ela ainda assim enfrentou os olhos frios e ferozes de Liu Huyan com determinação. Foste forçada? Muito bem. Muito bem. Os cantos da boca de Liu Huyan curvaram-se num sorriso frio e cruel. Como um demônio do inferno. Muito bem, desta vez, vou mostrar-te. O que significa ser forçado. Muji, não me irrites. As consequências de me irritares, não pode suportar. Os olhos de Liu Huyan tornaram-se cruéis e afiados, fazendo-nos sentir medo involuntariamente. O que vais fazer comigo? Muji arregalou os olhos. Ela nunca pensou que Liu Huyan a beijaria. Liu Huyan segurou a cabeça dela com as duas mãos e os seus lábios atacaram-na brutalmente. Os seus movimentos eram grosseiros. Como uma punição. Larga-me. O que queres fazer? Liu Huyan segurou a cabeça dela com uma mão e com a outra, de forma muito dominadora. Era como se tivesse eletricidade na mão. Tira a mão daí. Sabes? O que estás a fazer é muito errado. O rosto de Muji ficou vermelho e ela odiou profundamente esta mulher chamada Liu Huyan. Um demônio real. Nas duas primeiras vezes, a mente de Muji estava confusa. Por isso ela conseguiu aceitar um pouco. Mas desta vez, a sua mente estava muito clara. Não. Liu Huyan puxou os cantos da boca e mostrou um sorriso dominador e arrogante. Os seus belos olhos continham loucura. As palavras que ele disse eram como as de um demônio. Muito bem, então farei o que quiseres. Liu Huyan, eu te odeio. Dami sentiu dor e seus olhos se encheram de lágrimas. Olhando para ele com raiva, você é um demônio, eu te odeio muito, muito. O ódio em seus olhos é muito forte, você tem que lembrar o tempo todo. Não importa onde você esteja, você é meu, o homem de Liu Huyan. De agora em diante, você não tem permissão para me desobedecer novamente, caso contrário, você arcará com as consequências. Liu Huyan era como uma cobra venenosa. Sussurrando em seu ouvido, ele disse que as pessoas e coisas que ele cobiça, não importa o método. Ele tem que conseguir, mesmo que odeie, ele tem que ficar ao lado dele. Não se atreva a sair. Depois de um tempo desconhecido, Dami já havia adormecido. Como um coelhinho lamentável, com lágrimas no rosto, tão lamentável. Fazendo as pessoas sentirem pena, em comparação com Dami, que adormeceu por exaustão. Liu Huyan estava radiante e orgulhoso, olhando para Dami.
Liu Huyan com ternura limpou as lágrimas do rosto de Dami. Pequeno, pequeno, contanto que você não me odeie no futuro, eu vou te tratar bem. Pegando Dami nos braços com cuidado, Liu Huyan o lavou cuidadosamente no banheiro. Esta foi a primeira vez que Liu Huyan serviu um homem assim. Seus movimentos eram muito gentis. Para ele, o homem à sua frente era como um tesouro dado pelo céu. Quando Dami acordou novamente, ele já estava vestido e sentado em um carro. Através da janela do carro, era visível que estava escurecendo. Dami se moveu ligeiramente, seu corpo ainda um pouco cansado, mostrando quão louco Liu Huyan estava. De repente, Moji descobriu que sua cabeça estava apoiada em um par de coxas. Ele se moveu levemente e lentamente levantou a cabeça. Você acordou. O rosto atraente de Liu Huyan apareceu, e uma voz sedutora veio. Moji não respondeu. Ele apenas abaixou a cabeça rapidamente, sem saber o que estava pensando. Um silêncio pairou no carro. Não demorou muito para que a voz grave de Moji soasse no carro, falando baixinho. Quanto tempo Liu Huyan vai durar? Pelo menos um prazo tem que ser acordado. Depois dessas coisas. Moji finalmente entendeu que Liu Huyan era um demônio, Ela não podia escapar de jeito nenhum. Havia apenas uma escolha diante dela, ser o homem de Liu Huyan. Adeus, Liu Huyan, a garota bonita em meu coração. Ao tomar essa decisão, Moji sentiu uma dor imensa, como se 10.000 formigas estivessem roendo seu coração, sangrando. Sua voz estava muito baixa. É quase o som de um mosquito, mas Liu Huyan ouve muito claramente. 1 mês, 3 meses. Ou 1 ano. Mugé adivinhou, enquanto falava. Ele também observava secretamente a expressão de Liu Huyan. No entanto, o rosto de Liu Huyan estava calmo. Não conseguia ver nenhuma flutuação emocional. Mugé não conseguia adivinhar seus verdadeiros pensamentos naquele momento. Em seus lindos olhos profundos, um raio de alegria passou. O pequeno companheiro concordou. No entanto, Liu Huyan manteve a calma na superfície e disse friamente. Depende do seu desempenho. 1 mês, 2 anos, 3 anos? Liu Huyan quer a vida toda. Ao ouvir essa resposta, o rosto de Mugé ficou pálido. Seu coração sentiu um frio inexplicável. Depende do desempenho. Então, é 1 mês? Ou 1 ano? No entanto, Mugé pensou por um momento. E sentiu um pouco de alívio. Que tipo de homem uma mulher como Liu Huyan quer? É muito fácil. Provavelmente menos de 1 mês, Liu Huyan perderá o interesse nele. Logo ela se cansará dele. Liu Huyan estava impassível, vendo as notas de excitação nos olhos do menino. Ele sabia exatamente o que ele estava pensando, mas ele também estava muito preguiçoso para dizer qualquer coisa. Deixe Mugé ficar feliz em vão, sem palavras ao longo do caminho. Quando o carro estava quase chegando à casa de Liu, Mugé de repente chamou o motorista. Pare o carro, pare. O motorista era uma jovem. Ela diminuiu a velocidade, virou a cabeça, mas não deu atenção a Mugé. Em vez disso, olhou para Liu Huyan, esperando suas ordens. Mugé entendeu então. Não importava quem fosse, todos ouviam as ordens de Liu Huyan. Ele virou a cabeça e olhou para Liu Huyan, implorando. Liu Huyan, diga ao motorista para parar. Eu quero descer aqui. Os olhos de Liu Huyan olharam para ela e ela perguntou, sem entender, me dê um motivo. Um motivo? Mugé quase explodiu de raiva. Ela e Liu Huyan já não estavam claras. Agora está tão tarde, e eles estão voltando para casa juntos. Você não sabe. Que isso exporá o relacionamento entre eles. Liu Huyan, por favor, me deixe descer aqui. Está muito tarde agora. Eu e você aparecendo em minha casa. Não é apropriado. Mugé tentou explicar da melhor maneira possível, com medo de que um pequeno deslize a deixasse com raiva dessa mulher demoníaca novamente. Para o medo de Mugé, Liu Huyan disse sem se importar. O que há de inadequado nisso? E então, sem olhar para Mugé novamente, ela ordenou ao motorista para seguir em frente. HMPH, essa mulher tirânica e irracional. Mugé estava muito irritado em seu coração, mas não ousou amaldiçoá-la em voz alta. Ela só podia se preocupar com Liu Huyan em seu coração. O motorista ouviu a ordem. Executem imediatamente. O carro entrou devagar na mansão Liu. Ouvindo o som do carro, a família Liu estava prestes a jantar e saíram apressadamente para ver o que estava acontecendo. Segunda tia. Assim que o carro parou, Liu Wudi correu ansiosamente para cumprimentar, com um sorriso radiante no rosto. Liu Huyan saiu do carro. Diante da hospitalidade de Liu Wudi,
Ela apenas murmurou um em suavemente. Mujie desceu do carro também. Por que você voltou com a segunda tia? Vendo Mujie sair do carro, o sorriso no rosto de Liu Wude desapareceu instantaneamente. Enquanto ninguém estava prestando atenção, ele perguntou em voz baixa. Mujie revirou os olhos. O que isso tem a ver com você? A atitude de Mujie deixou Liu Wude muito irritado. Sua expressão estava feia, mas na frente de todos, ele não ousou explodir. Eu te aviso, de agora em diante, você não tem permissão para ficar com minha segunda tia. Ele lançou um olhar severo para Mujie. Liu Wude, calçando seus sapatos de couro, seguiu Liu Huyan atrás dela, como um pavão exibindo suas penas. Diante dessa cena, Mujie balançou a cabeça sem jeito, sem palavras. Xiao Mu, por que você não voltou para casa ontem à noite? Depois que todos os outros entraram. Mãe Mu finalmente puxou Mujie para o lado e perguntou docilmente, vendo que sua mãe não parecia suspeitar de nada. Mujie se sentiu aliviado de repente. Um sorriso apareceu em seu rosto e ele disse casualmente. Mãe, ontem à noite bebi demais com Reting e dormi com os outros. Da próxima vez que você dormir fora, você tem que avisar a mamãe com antecedência, você entendeu? Caso contrário, eu ficaria muito preocupada com você. Ok, Mujie assentiu. Xiao Mu, algo aconteceu? Mãe Mu hesitou por um momento e finalmente perguntou. Xiao Mu, por que você voltou com sua tia? Mãe Mu estava preocupada, com medo de que seu filho pudesse ter ofendido a senhorita Liu. Afinal, segundo os rumores, esta senhorita Liu não é fácil de lidar. Ouvindo a pergunta de sua mãe, o coração de Mujie disparou. Ele estava um pouco nervoso e ansioso. Será que sua mãe está desconfiando de algo? Xiao Mu, quando você está com sua tia, você não pode se comportar como um bobo. Sem respeito pelos mais velhos, você deve ser muito respeitoso. Entendeu? Não é à toa que a mamãe está preocupada. Ela conhece bem a personalidade do próprio filho. Desde pequeno, ele é travesso e rebelde, não tem medo de ninguém, de mais velho, que diabo de mais velho. As coisas que Liu Huyan fez com ele, uma pessoa mais velha faria isso, mamãe? Se você soubesse o que a senhorita Liu, a quem você chama de mais velha e respeita em seu coração, fez com seu filho, você ainda a respeitaria assim? Mujie reclamou amargamente em seu coração. Ok, eu entendi, minha querida e boa mamãe. Vendo que Mumu não percebeu nada, Mujie suspirou aliviado, abraçando os ombros de Mumu. Entraram em casa juntos. Devido à chegada de Liu Huyan, o jantar na casa Liu foi muito farto. Na mesa de jantar, Liu Wude continuou a colocar comida para a tia mais nova, mas Mujie viu. Até que Liu Huyan se saciou e largou os talheres, ela não tocou em nenhum daqueles pratos. Muito odioso. Ele ficaria muito feliz em vê-la passar vergonha. Mordomo, dê a ordem. Limpe o quarto onde eu morava. De agora em diante, morarei aqui. Terminado o jantar, Liu Huyan ordenou friamente. Segunda tia. Você vai morar na mansão Liu a partir de agora? Liu Wu ficou imediatamente surpreso e seu rosto se encheu de sorrisos. Se a segunda tia morar aqui com frequência, ela não terá mais chances de passar tempo com a tia mais nova? O quê? Essa demonia vai morar aqui a partir de agora? As palavras de Liu Huyan foram como um trovão num céu claro no coração de Mujie. Uma onda gigante se formou. Se Liu Huyan morasse na mansão Liu, então os assuntos dele e da tia mais nova não seria facilmente exposto? Além disso, Mujie originalmente pensou. Mesmo que ele concordasse em ser o homem de Liu Huyan, ele é uma figura importante e definitivamente estaria ocupado. O tempo para ele passar comigo seria definitivamente muito pouco. Por isso, Mujie se sentiu sortudo por isso. Quem diria que antes mesmo da felicidade passar, Liu Huyan quer voltar para morar? No fundo, Mujie estava 10.000 vezes relutante em Liu Huyan morar na mansão Liu, mas ele era impotente para impedir. Ele estava tão ansioso. Depois de dizer o que queria dizer, Liu Huyan não disse mais nada a ninguém. Ela se levantou e subiu para o escritório. Liu Huyan tinha um status extraordinário nesta casa. Quando Mujie voltou ao seu quarto, os servos estavam limpando o quarto ao lado dele. Ele descobriu mais uma coisa para se preocupar. Liu Huyan mora no quarto ao lado dele. Meu Deus! Você pode parar de brincar comigo? Mordomo zoou. O quarto original da segunda jovem era este? Sim. Segundo jovem. Originalmente, Mujie ainda tinha esperanças, esperando que as coisas não se desenvolvessem como ele imaginava. Mas as palavras do mordomo Zou foram como um balde de água fria, encharcando-o até os ossos.
Este mundo está contra ele? Caminho aberto. Fechou a porta, trancou-a, dormiu. Mujé deitou-se na cama, virando-se não conseguindo dormir. De repente, ele girou os olhos. Havia algo que ele quase se esqueceu. Imediatamente, Mujé, que estava deitado na cama, levantou-se apressadamente. Tomar remédio. Ontem à noite, ele bebeu tanto que ficou confuso e teve relações com Liu Huyan mais uma vez, e depois foi forçado a tomar remédio por aquela demonia, Liu Huyan. Mujé ainda é jovem e ele e a tia mais nova têm aquele tipo de relacionamento. Ela não quer ser pai. Ela não conseguia imaginar que, nessas circunstâncias, Liu Huyan pudesse estar grávida. É simplesmente aterrorizante. O remédio no quarto foi comprado por ela após aquela noite de indiscrições. O que você está fazendo? Sem fazer barulho, a voz grave de Liu Huyan soou, fria como um rabo de escorpião. Mujé, que estava segurando o remédio, deixou cair a caixa no chão por não conseguir segurá-la. Liu Huyan franziu a testa. Este garotinho, por que ele reage tão exageradamente? Como sua tia poderia aparecer de repente em seu quarto? Ela havia trancado a porta do quarto de propósito quando entrou. Além disso, ela não ouviu nenhum barulho. Então, como Liu Huyan entrou? O olhar de Liu Huyan não estava em Mujé, mas sim na caixa de remédios caída no chão. Percebendo o olhar de Liu Huyan, Mujé ficou apavorado e rapidamente pegou a caixa de remédios e a escondeu atrás de si. Ele não podia deixar Liu Huyan saber. Ele comprou esse tipo de remédio para dar a ela. A ação de Mujé fez o olhar de Liu Huyan esfriar ligeiramente. Seus lábios vermelhos e vibrantes se abriram. O que é essa coisa atrás de você? Dê-me. Uma mão lisa e delicada se estendeu, exalando uma aura dominadora e forte, como uma rainha. Naturalmente nobre, tudo deveria se curvar sob seus 16 eixos. O coração de Mujé batia forte. Sentindo um pouco de medo, ele apertou a mão que estava escondida atrás dele. Seus grandes olhos revelavam desespero. Mujé reuniu coragem e balançou a cabeça em recusa. No momento em que Mujé balançou a cabeça em recusa, ele sentiu a temperatura na sala cair rapidamente. Sob a opressão daquela aura poderosa, Mujé ainda mais não ousava olhar para Liu Huyan. A aura dela era realmente muito forte. Liu Huyan deu um passo em direção a ele. Mujé, com medo, deu um passo para trás. Vendo Mujé recuar, o olhar de Liu Huyan, tão frio quanto uma montanha de gelo, mostrou desagrado. Liu Huyan, agressiva, aproximou-se novamente. Mujé recuou, mas descobriu que havia uma parede atrás dele e não tinha para onde recuar. O que é isso? Dê-me. Liu Huyan o encarou. Eu não vou dar. Isso é meu. Por que eu deveria te mostrar? Mujé balançou a cabeça em recusa novamente. O olhar de Liu Huyan tornou-se ainda mais profundo. Ela gostava de quem obedecia. Você inteiro é meu. As suas coisas, será que eu não posso ver? Dê-me. Não quero dizer isso uma segunda vez. Diante desse garotinho. Liu Huyan já estava sendo muito paciente. Se fosse outra pessoa, que ousasse desafiá-la repetidamente, essa pessoa com certeza nunca mais apareceria na frente dela. O olhar de Liu Huyan era como uma espada afiada. Mujé encontrou o olhar dela e sentiu como se tivesse sido perfurado pelo olhar. Finalmente, Mujé não conseguiu resistir à poderosa pressão de Liu Huyan e, relutantemente, entregou a caixa de remédios. Liu Huyan pegou a caixa de remédios. Ela olhou atentamente para as informações de introdução. Mujé ficou de lado, sem ousar fazer barulho. Lentamente, Mujé sentiu que o ar ao redor estava realmente ficando cada vez mais frio. Aquela sensação opressiva e sufocante estava ficando cada vez mais forte. Finalmente, Liu Huyan terminou de ler as instruções da caixa de remédios. O rosto de Shenzhou irradiava uma aura fria. Por que você comprou este remédio? É para mim. A voz de Liu Huyan estava fria, revelando um forte desagrado. Por que você está bravo comigo? Ele comprou o remédio de bom coração para ela. Por que ela deveria gritar com ele? Além disso, Liu Huyan precisava tomar esse remédio por motivos próprios. Eu não quero ser pai. Mujé disse, olhando para Liu Huyan com determinação. Você não quer ter filhos comigo? Então com quem você quer ter? Liu Huyan ficou furiosa de repente, jogando o remédio com força. Em vez de sentir medo e frio até os ossos, você quer ter filhos com a pessoa que ama? Responda-me rapidamente. Liu Huyan agarrou o queixo de Mujé com força, seu olhar era penetrante. Só de pensar que o rapaz que ela gostava queria ter filhos com outra mulher, Liu Huyan ficou furiosa. Ela estava prestes a enlouquecer. Claramente, o ponto focal de Liu Huyan
era diferente do de Mu Jie. A intenção original de Mu Jie era apenas não ter filhos. No entanto, Mu Jie não se deu ao trabalho de explicar, já que sua intenção estava clara. Não importa com quem, este é o meu corpo. Eu quero ter filhos com quem eu quiser. Com quem eu quiser, é assunto meu. Você pode me controlar? Mu Jie nunca foi um sujeito fraco que se deixava intimidar. Neste momento, ele também estava furioso, explodindo de raiva. Era óbvio que ele estava errado. Era óbvio que ele estava sendo forçado. Mas por que ela sempre agia de forma superior? Por que ele deveria se ajoelhar e ser submisso? Ele, Mu Jie, simplesmente não se conformava. E aquela frase de Mu Jie: eu quero ter filhos com quem eu quiser. Ter filhos com quem eu quiser é assunto meu. Penetrou completamente a mulher com forte desejo de controle. Liu Huyan. Seu homem ainda queria ter filhos com outros. Só se eu, Liu Huyan, morrer. Mu Jie, você é meu. Claro que tenho o direito de me importar. Não se esqueça, você ainda é meu homem. No momento seguinte, um beijo cheio de raiva. Foi pressionado violentamente. Essa punição foi extremamente intensa e selvagem. Liu Huyan beijou e mordeu freneticamente, como se quisesse deixar sua marca exclusiva em Mu Jie. Mu Jie quase desmaiou por falta de ar. Liu Huyan não se importou nem um pouco. Liu Huyan, solte-me rapidamente. Solte-me. Mu Jie encostou-se na parede, usando a força de trás. Para empurrar com força. Liu Huyan foi empurrada para trás alguns passos. Liu Huyan, o que você quer fazer? Esta é a minha casa. Mu Jie estava chocada e com medo. Liu Huyan era simplesmente uma demonia. Essa mulher estava louca. Ela não se preocupa em absoluto em expor o relacionamento delas. A situação é dominadora e arrogante. O que eu quero fazer? Liu Huyan, que foi empurrada para trás, puxou o canto da boca, sem pernas para avançar, e se aproximou novamente do irmão Mu. Liu Huyan ficou na frente do irmão Mu, os narizes dos dois quase se tocando. Os lábios vermelhos e brilhantes se moveram ligeiramente, e ela disse duas palavras em voz baixa que o irmão Mu pôde ver claramente. As cílios compridos e proeminentes de Liu Huyan. Como a distância entre eles era muito próxima, quando Liu Huyan falava. Não sei se foi intencional, o hálito quente espirrou em seu pescoço, quente coçando. Sua malcriada. Ouvindo as duas palavras que Liu Huyan disse, o irmão Mu arregalou os olhos. Com uma expressão incrédula no rosto, o irmão Mu nunca pensou que Liu Huyan, que parecia fria e digna por fora, pudesse dizer algo tão sem vergonha. Isso simplesmente quebrou sua percepção. Sua malcriada, muito bem, então serei ainda mais desenfreado. Liu Huyan não se importou com o insulto do irmão Mu, percebendo que a mulher estava prestes a fazer. O irmão Mu rapidamente a impediu. Não podemos continuar assim. Você não tem medo de engravidar? O irmão Mu também sabia que tomar esses remédios era muito prejudicial para as garotas. Ao ouvir o irmão Mu falar, Liu Huyan congelou ligeiramente, seus belos olhos insondáveis. O que a garotinha disse não estava errado. As meninas realmente não podem tomar esses remédios. No entanto, agora é tarde demais para voltar atrás. Vendo que Liu Huyan parou o ataque, o irmão Mu secretamente suspirou de alívio. Ele estava realmente com medo de que ela fizesse algo aqui. Este era o quarto dele. Se alguém o descobrisse, seria uma grande encrenca. No entanto, o irmão Mu não conhecia Liu Huyan muito bem. Como ela poderia desistir facilmente nessa situação? Da próxima vez, tomaremos precauções de segurança. Dessa vez, vamos deixar passar. De qualquer forma, estou no período fértil agora. Não é um grande problema. Depois que Liu Huyan terminou de falar, ela não deu ao irmão Mu a chance de refutar, e o beijo apaixonado caiu novamente. Agora estou no período fértil. Não é um grande problema. Essa mulher é realmente despreocupada. Nesse momento, 10.000 cavalos de barro e má vontade passaram pela mente do irmão Mu. Essa mulher é como uma tigre que nunca se cansa. De ontem à noite até agora. Ela não parecia se cansar. Sua malcriada, Liu Huyan, desejo que você tenha sua menstruação todos os dias. O irmão Mu amaldiçoou Liu Huyan com força em seu coração. O irmão Mu lutou arduamente. Mas ele não era páreo para essa mulher. Ele era como uma ovelha em uma cerca, à mercê de outros. Quando o irmão Mu acordou novamente, já era a manhã seguinte. Ontem à noite. O irmão Mu desmaiou durante o processo. Sua malcriada Liu Huyan. O quê? Já são 7 horas. Deitado na cama grande, o irmão Mu se levantou abruptamente.
O irmão Mu gostava muito de dormir até tarde, então a mãe Mu geralmente o acordava pontualmente às 7 da manhã. Depois de tantos anos, isso se tornou um hábito. Faltam apenas 7 horas. A mãe Mu virá em breve, mas Liu Hui ainda está aqui. O que devo fazer? O irmão Mu olhou novamente para o relógio. Faltavam 3 minutos para a mãe chegar. O irmão Mu apressou-se em vestir as calças. Liu Hui estava deitada ao seu lado, seu rosto incrivelmente belo adormecido. Sua expressão facial era serena, com um leve sorriso, como se estivesse muito contente e satisfeita. A satisfação de Liu Huiyan, no entanto, deixou o irmão Mu muito insatisfeito. Mas agora não é hora de se preocupar com essas coisas. Liu Huiyan, levante-se logo, minha mãe está chegando. O irmão Mu, sem tempo para se vestir, balançou apressadamente a mulher ao seu lado. Isso dava uma sensação de caso amoroso prestes a ser descoberto. Liu Huiyan era uma pessoa naturalmente muito alerta e dormia muito levemente. Com um leve movimento do irmão Mu, ele acordou. Ao abrir os olhos, no fundo de suas pupilas, havia um traço de desagrado por ter sido acordado. Ele raramente dormia tão profundamente. Por que o pequeno diabinho o acordou? Liu Huiyan sofria de insônia com frequência à noite. Ela sempre dormia mal, mas não sabia por que, sempre que dormia abraçada ao irmão Mu, ela conseguia dormir bem. Parece que o tempo não foi suficiente. Nesta manhã cedo, seu humor surpreso é muito bom. Sua voz é agradável. Com um toque de perigo. Não foi tempo suficiente? Como poderia não ter sido tempo suficiente? Ontem à noite, este jovem mestre desmaiou. O quê? Ao ouvir as palavras da mulher, o irmão Mu quase explodiu de raiva. Não, Liu Huiyan, o tempo já foi suficiente. O irmão Mu quis explicar, mas descobriu que era difícil explicar esse tipo de coisa. Quanto mais explicava, mais o rosto dela ficava vermelho. Ai! Liu Huiyan, levante-se logo, minha mãe vai chegar em breve. Se ela me vir em meu quarto, nem lavando o rio amarelo poderei limpar meu nome. O irmão Mu estava muito tenso, com o coração na garganta, temendo que sua mãe chegasse mais cedo. Mumu tem a chave do quarto dela. O irmão Mu estava ansioso, mas alguém se enrolou em um abraço. Cobriu-se com o cobertor novamente, com uma expressão calma e desinteressada, como se não fosse da sua conta. É a sua mãe que está chegando. O que isso tem a ver comigo? E é você que vai se dar mal. Não sou eu. Ainda há o cheiro corporal do irmão Mu neste cobertor. Ela gostava de cheirar. Ela ainda queria dormir um pouco mais. Ao ouvir as palavras de Liu Huiyan, o irmão Mu ficou furioso. Nunca vi uma mulher tão irresponsável. Finalmente, o irmão Mu, sem saída, só pôde descer apressadamente da cama, vestir-se rapidamente e depois lavar-se. Este foi o tempo mínimo que o irmão Mu usou para se lavar. Olhou para o relógio. 7 horas. Calçando os sapatos, o irmão Mu abriu apressadamente a porta do quarto e a fechou imediatamente. Com medo de que alguém visse Liu Huiyan no quarto. Mãe, como esperado. No instante em que Mu Jie fechou a porta do quarto, ele viu a figura de sua mãe na escada. Ainda bem, Mu Jie relaxou imediatamente. Ai! Que dia é hoje, meu querido filho? É a primeira vez que te vejo acordar sozinho. Nem precisei te chamar. Minha mãe, que estava prestes a acordar o filho, viu Mu Jie na porta. Ficou um pouco surpresa. Mu Jie é alguém que gosta muito de ficar na cama, e normalmente não acordaria por conta própria sem que ninguém o chamasse. Mãe, não é para te poupar trabalho? Veja, você me acorda tão cedo todos os dias, é muito cansativo. Mu Jie fingiu estar tranquilo. Com uma expressão calma. Mãe, de agora em diante, você não precisa mais me acordar. Prometo que vou acordar sozinho todos os dias. Se em alguma manhã mamãe vier abrir a porta e encontrar Liu Huiyan no quarto, o que faremos? É melhor nos precavermos. HMPH, a bruxa Liu Huiyan. Por você. Este jovem mestre não pode mais dormir até tarde. Que ótimo! Minha mãe está muito feliz. Ouvindo as palavras silenciosas do filho, a mãe de Mu também ficou muito feliz. Vamos! O café da manhã já está pronto. Coma e vá para a escola rapidamente. Hoje é um ótimo dia para o início oficial das aulas na sua escola. Não se atrase. Mumu se virou e olhou para a porta do seu quarto. Seguindo Mumu escada abaixo para tomar café da manhã. No caminho para baixo, Mumu de repente se virou. Xiao Mu, por que você não vai chamar sua tia para tomar café da manhã? Mãe, acho que é melhor não. Acho que com a personalidade fria da tia, ela não gosta de ser incomodada. Mumu recusou sem pensar.
Neste momento, o quarto de Liu Huiyan estava vazio. Ouvindo as palavras de Mumu, Mumu assentiu. Tudo bem, então vamos esquecer. Depois do café da manhã, Liu Zixue disse a Mu Jie. Xiao Mu, deixe Xiao Li te levar para a escola mais tarde. Porque a residência Liu fica em uma área rica, é um pouco difícil pegar um táxi. Além disso, a casa da família Liu fica um pouco longe da universidade. A Mu Jie estava prestes a concordar, mas foi interrompido por Liu Wude. Pai, acho que não precisamos incomodar Xiao Li. Mais tarde, Xiao Mu irá para a escola comigo. Liu Wude chamou Xiao Mu de forma muito afetuosa. Mu Jie franziu a testa. O que este louco vai aprontar de ruim? Liu Wude não é uma pessoa tão gentil, você não acha? Liu Wude olhou para Mu Jie com um sorriso gentil e amigável, vendo Liu Wude olhando para ele. Embora Mu Jie estivesse confuso, ele manteve a calma por fora. Mu Jie também sorriu, dizendo, tio Liu, mais tarde irei para a escola com o irmão Wude. Não precisamos incomodar Xiao Li. Isso também é porque Mu Jie não quer que sua mãe fique em uma situação difícil nesta casa. Então, embora ela e Liu Wude tivessem rompido em particular, em público, eles ainda eram bons irmãos com um relacionamento harmonioso. Afinal, a mãe acabou de se casar na família Liu. Como filho, ele deveria pensar mais em sua mãe. Vendo os dois filhos se dando bem, Liu Zixue e Mumu sorriram aliviados. Pai, te amo. Então iremos para a escola primeiro. Liu Wude cumprimentou calorosamente, com um sorriso radiante no rosto. Que atores! Uma cara na frente, outra pelas costas. Irmão Mu observou com desprezo, sentindo-se tão enjoado que quase vomitou. Mas quando Liu Wude e Irmão Mu saíram da sala de estar longe dos mais velhos, Liu Wude mudou de expressão imediatamente. Ele olhou para Irmão Mu atrás dele, com um olhar muito hostil. Seu lixo! Anda logo, me siga. Eu te digo, seu verme estúpido. Irmão Mu não ficou para trás, xingando enquanto seguia o carro esportivo azul de Liu Wude. Irmão Mu olhou para o rosto bonito de Liu Wude, se perguntando, este cara definitivamente não é alguém que levaria ele para a escola por bondade. O que esse maníaco está aprontando? Esqueça, vamos ver a situação primeiro. Agirei de acordo com as circunstâncias. Se ele quiser usar algum truque sujo, que venha. Irmão Mu não tem medo de nada. Como esperado, Liu Wude realmente não tinha boas intenções. Assim que o carro esportivo saiu, algo estava errado na mansão Liu. Ei! Este não parece ser o caminho para a escola. Irmão Mu ainda fala com moderação. Liu Wude e ele estudam na mesma universidade. Irmão Mu é um estudante do primeiro ano de artes, enquanto Liu Wude é um estudante do segundo ano de atuação. No entanto, Liu Wude ignorou a pergunta de Irmão Mu. Em vez de parar, ele acelerou, olhando pela janela do carro. Irmão Mu percebeu que eles estavam se afastando cada vez mais da escola. Este definitivamente não era o caminho para a escola. O que esse pequeno escória de Liu Wude quer? 10 minutos depois, bem quando Irmão Mu estava prestes a surtar. Antes que ele pudesse querer bater em alguém, Liu Wude finalmente parou. Um louco. Com uma expressão feia, Irmão Mu lançou um olhar para Liu Wude no banco do motorista e depois saiu do carro. Ao sair do carro, Irmão Mu ficou pasmo. Esse pequeno escória de Liu Wude realmente dirigiu para um lugar deserto. Irmão Mu imediatamente sentiu que algo estava errado. Infelizmente, ele ainda foi um passo mais lento. Antes que Irmão Mu pudesse entrar no carro novamente, Liu Wude já havia trancado a porta. Abra a porta! Abra! Irmão Mu ficou furioso. Ele bateu com força na porta do carro. Liu Wude dentro do carro abriu um pouco a janela, com um sorriso malicioso no rosto bonito. É um jogo. Você pode caminhar até a escola lentamente. Eu te digo. Este é um lugar desolado. Não pense em pegar um carro. Ha ha ha. De dia, Liu Wude, eu reconheço teus ancestrais. Tu és mesmo muito baixo. Mu Jie está mesmo zangado, a olhar fixamente para Liu Wude. Liu Wude, seu pequeno lixo, é realmente desprezível. Ele já tinha planeado tudo. Hoje é o dia de início das aulas. Todos os alunos devem comparecer e não é permitido atrasos ou faltas. Alunos atrasados ou ausentes perdem 5 pontos de crédito, olhado com aquele olhar feroz do Mu Jie. Liu Wude tremeu por dentro. Esse olhar é bastante assustador. Do que se tem medo? Não é apenas um caipira do interior? Liu Wude rapidamente recuperou a compostura. Caipira, tu vais andar até a escola. Ah, sim, tu provavelmente não sabes o caminho. Meu irmão é uma boa pessoa, vou dizer-te de bom grado a direção da escola é por ali.
Ha ha ha. Liu Wude manteve uma atitude condescendente, rindo arrogantemente. Ele está a gozar com Mu Jie. Mu Jie ficou ainda mais furioso. Que merda! O que ele pensa que ele é? Ele nem olha para si mesmo se tem essa capacidade. Quando estudava na aldeia na minha terra natal, era ele quem maltratava os outros. Quem ousaria arriscar a vida para cagar em cima dele? Ele não maltratava os outros. Os outros teriam que agradecer ao céu e à terra. Mas agora, Liu Wude, este pequeno lixo, ousa ser arrogante à sua frente. Um brilho frio passou pelos olhos de Mu Jie. Ele inclinou-se. Pegou 2 pedras da beira da estrada, cada uma do tamanho de um punho. Mu Jie apertou os olhos. Perguntou a rir friamente. Queres abrir a porta ou não? Se não abrires, eu vou arrombar este teu carro velho. Eu conto até 3. 1. Liu Wude riu de forma desdenhosa, como se tivesse ouvido a piada do século, dizendo: Caipira, tu podes arrombar meu carro? Sabes quão caro é o meu carro? Meu carro é uma edição limitada, mais de 2 milhões. Mesmo que te vendam, não consegues comprar um pneu do meu carro. 2. O tom de Mu Jie era muito frio. Como uma brisa, muito calmo. Ignorou o que Liu Wude disse. Ainda estás a fazer pose? Porra, não vou abrir a porta. Eu quero ver. Se te atreves a bater no meu carro. 3. O som de vidro a partir soou. Ah, caipira, tu atreveste a bater no meu carro. Não te vou perdoar. Liu Wude gritou loucamente. Mu Jie estava em caos, como um demônio. Cala-te. Mu Jie não mudou de expressão, sem pensar. Com a última pedra que lhe restava na mão, atirou-a diretamente na direção de Liu Wude. Vendo a pedra voar na sua direção, Liu Wude ficou apavorado. O seu rosto empalideceu. Ah, Mu Jie! Você enlouqueceu? Quer me matar? Finalmente, uma pedra atingiu o vidro do carro. O vidro estilhaçou. Se essa pedra tivesse se movido uns 5 centímetros para a direita, com certeza teria acertado a cabeça de Liu Wude. Você está louco! Você é um louco! Liu Wude, ainda em choque. Ele olhou para o irmão Mou como se ele fosse um louco, com um olhar profundo nos olhos. Ao ver o olhar feroz do irmão Mou fixo nele. Que susto! Liu Wude apressou-se em fugir de carro. Seu lixo! Com essa pouca habilidade, você ousa lutar comigo? O irmão Mo observou a traseira do carro de Liu Wude fugindo apressadamente, com um ar de desprezo. No entanto, o irmão Mo não teve tempo de se regozijar. Logo, sua testa franziu novamente. Meu Deus! Neste lugar deserto, é impossível pegar um táxi. Como ele vai para a escola? O pior é que seu celular sumiu em algum lugar desde ontem. O irmão Mo andou na direção oposta por mais de 20 minutos, e suas pernas finas começaram a doer. E é inverno rigoroso agora. Um vento frio soprava nele. Era muito, muito frio. Não sei se o irmão Mo está muito azarado. Ou se esta estrada é muito remota. Nem preciso falar de carros, nem de cães de guarda. Tem alguém? Tem algum carro? O irmão Mo gritou algumas vezes com a voz embargada. Mas era um ermo, nem as formigas o ouviam. Agora acabou. Acabou! Desta vez, Fukushima terá uma desculpa para me agarrar, com sua personalidade mesquinha. Receio que não seja apenas a dedução de pontos de crédito. O rosto bonito do irmão Mu estava contorcido de dor. Era muito triste. Esquece. Vamos continuar andando. O irmão Mu ficou um pouco triste. Um sorriso radiante como o sol reapareceu em seu rosto. Ele recuperou o ânimo. Ei! Parece que o céu não é ruim comigo. A cena da estrada. Um carro se aproxima em direção ao irmão Mu, com o sol nascente. O carro vinha em direção ao irmão Mu em alta velocidade. Seus olhos brilhavam, fixos no carro que se aproximava. Em pouco tempo, o carro se aproximava cada vez mais. Este carro parece familiar. Eu o vi em algum lugar. Ei, motorista, pare um pouco. Sim, ok. O irmão Mu parou na beira da estrada, acenando vigorosamente para fazer o carro parar. No entanto, o carro em alta velocidade ignorou completamente o irmão Mu e passou por ele rapidamente com um só voz. E ainda levantou uma nuvem de poeira no rosto do irmão Mu. Por eu ser tão bonito, você não poderia me ajudar um pouco, pobre de mim? O irmão Mu olhou para o carro que se afastava com desânimo, sentindo-se desanimado. A velocidade deste carro era realmente muito rápida. Em pouco tempo, ele desapareceu sem piedade da vista do irmão Mu. Esperei por mais de 20 minutos e só vi este carro, sem saída. O irmão Mu só pôde continuar andando. Enquanto andava, um som veio de trás dele de repente. Mugo virou-se e assustou-se.
Atrás dele. O carro que acabará de passar por ele. Como é que tinha voltado? Será que achou que eu era tão bonito? Enquanto Mugo estava a fantasiar desenfreadamente, o carro parou. A janela baixou. Entra rápido. As 3 palavras curtas soaram tão familiares. Mugo levantou a cabeça e olhou para dentro do carro. Liu Huyan, entra primeiro. Falaremos depois. A porta abriu-se. Liu Huyan, vestida de uniforme militar, parecia muito séria. Com uma presença forte. Ok. Mugo ficou atordoado. Obedece e entra. Que calor! Assim que entrou no carro, Mugo sentiu uma corrente de ar quente envolvê-lo, sentindo-se muito confortável e aquecido. Ele estendeu a mão. Uma voz familiar, uma ordem familiar. Por quê? Mugo expressou a sua confusão, os seus grandes olhos cheios de questionamento. Estendi a mão quando te mandei. Por que é que dizes tantas coisas inúteis? Liu Huyan ficou impaciente. Um toque de frieza. Ouve bem. Que tom arrogante. Pensas que és a rainha. Embora não concordasse mentalmente, quando o ar à sua volta ficou mais frio, Mugo rapidamente estendeu as suas 2 mãos frias. Independentemente do que ela queria, era melhor não a irritar. Após estes dias de convivência, Mugo sabia que Liu Huyan gostava de quem obedecia, não de quem a desobedecia. Mugo finalmente entendeu. Nunca desobedeças, senão as consequências são insuportáveis. Assim que as 2 mãos pálidas de Mugo foram estendidas, foram seguras pelas 2 pequenas mãos de Liu Huyan. As mãos foram seguradas de repente. Mugo instintivamente recuou, mas não esperava que com esse movimento, a mão de Liu Huyan apertasse mais forte, segurando firmemente as suas 2 mãos. Não te mexas. Se te mexeres de novo, serei impaciente. A voz agradável de Liu Huyan soou por cima. Mugo encolheu-se com medo, não se atrevendo a lutar mais, deixando-a segurar as suas mãos obedientemente. Embora sua palma não fosse grande, por ser militar, era um pouco áspera. Mas isso não afetava sua beleza. A sua palma não estava nada fria, pelo contrário, estava muito quente. As mãos frias de Mugo foram envolvidas, como se estivesse rodeado por uma massa de calor. Mugo esperou muito tempo. A mão de Liu Huyan envolveu a dele e depois não houve mais ações. Mugo não pôde deixar de se sentir confuso. Liu Huyan mandou estender a mão de forma feroz, apenas para lhe aquecer as mãos? Mugo levantou a cabeça silenciosamente. Olhou para Liu Huyan. Os seus grandes olhos pareciam conter estrelas e mares. O rosto de Liu Huyan estava calmo, alto e melancólico. Mugo não conseguia decifrar os seus pensamentos. Diz aí, como apareceste aqui? Passado 1 minuto. O tom de Liu Huyan era acusatório. A história é longa. Muji abanou a cabeça, sem querer contar a verdade a Liu Huyan. Liu Wude já é o sobrinho de Liu Huyan há quase 20 anos. Embora à superfície, a atitude de Liu Huyan para com Liu Wude parecesse muito fria, afinal, eles conhecem-se há tanto tempo. E quanto a mim, não conheço Liu Huyan há muito tempo, se contarmos estritamente. Não sou sequer uma pessoa familiar. Por isso, Muji pensa que Liu Huyan deveria atender mais para Liu Wude. Responde depressa a minha pergunta, ouvindo o tom superficial do pequeno. Liu Huyan franziu as sobrancelhas e acentuou o tom. Ok. Então vou contar. Esta manhã, Liu Wude disse que me levaria para a escola. Mas eu não esperava que ele me trouxesse para um lugar tão desolado. Ao falar disto, Muji sentiu-se furioso. Liu Huyan, por que me bateste? Assim que Muji terminou de explicar o que tinha acontecido, levou uma leve pancada na cabeça. Como esperado, Liu Huyan tem demais para Liu Wude. É claramente culpa de Liu Wude. Liu Huyan castigou. Neste momento, Muji sentiu uma tristeza indescritível. Senti os meus olhos a picarem. Talvez fosse areia a entrar nos olhos. És estúpido? Ele parou o carro aqui e tu desceste como um idiota? Espera, este tom não parece favorecer Liu Wude. Parece apenas desprezar o seu Qi. Acho que não sou idiota. Eu esmaguei o carro dele. Muji disse diretamente. Assim que as palavras saíram, Muji arrependeu-se. Por que é que ele tinha de explicar a Liu Huyan? Que ótimo! A expressão orgulhosa do pequeno fez Liu Huyan achar adorável. Depois de um momento de silêncio, Muji lembrou-se que ainda tinha de voltar para a escola. Olhando para a hora, são agora 8 horas, devia ainda dar tempo. Liu Huyan, podes levar-me à escola? Muji originalmente não queria que Liu Huyan o levasse. Ele não queria ficar muito perto de Liu Huyan, mas esta estrada era muito desolada. Provavelmente só havia o carro de Liu Huyan.
Liu Huyan olhou para Muji, os seus olhos frios e bonitos, mas no fundo, um traço de calor brilhou. Ir para a universidade agora? Senhorita, ir para a universidade a esta hora. Temo que não consiga chegar à reunião. O motorista respondeu embaraçado. Ligue para eles e diga-lhes para esperarem um pouco. Eu, Liu Huyan, não sou digna de os fazer esperar? Liu Huyan era arrogante e presunçoso, com um ar de superioridade. O motorista calou-se imediatamente. Não pôde deixar de olhar para Muji mais algumas vezes. Este jovem é bastante capaz. Ele provavelmente não sabe. Muji sentou-se ao lado de Liu Huyan, sem ousar respirar. A aura de Liu Huyan era poderosa demais. Parecia que toda a atmosfera ao redor estava sob o seu controle. O carro estava a acelerar rapidamente. Em pouco tempo, o carro chegou à entrada da universidade. A Muji olhou para as horas. Eram exatamente 9 horas. Ainda havia muitos estudantes a entrar e a sair da entrada da escola. O evento de abertura ainda não deve ter começado. Assim que o jipe militar distintivo de Liu Huyan parou na entrada da escola, imediatamente atraiu muitos olhares de estudantes, comparado com o Porsche e o Tesla ao lado. Este jipe militar era simplesmente muito chamativo, arrogante e dominador. Liu Huyan abriu a porta para descer. Assim que a sua mão tocou na maçaneta, o seu corpo ainda não se tinha movido. A voz fria de Liu Huyan veio de trás. Não preciso da sua gratidão em palavras. Eu preciso mais que você expresse a sua gratidão com ações. Que ações? Muji estava muito confuso, olhando para ela com uma expressão confusa. Está um pouco seco aqui. Os dedos finos e esguios de Liu Huyan acariciaram levemente seus lábios vermelhos. O gesto de Liu Huyan deixou Muji um pouco inquieto. O seu olhar era penetrante. O olhar desta mulher era demasiado ardente, dominador e direto. Muji não ousava olhar para ela. A intenção de Liu Huyan era clara. Ela queria que ele a beijasse. Desta vez, Muji lamentou por ser tão inteligente. Como é que um gesto de Liu Huyan fez com que ele entendesse o significado? Será que eu já não sou puro? Anda rápido. Não tenho tanto tempo. Vendo que Muji não reagia, Liu Huyan apressou-o. HMPH, não são apenas 2 pedaços de carne a tocar-se? Finja que foi o Ted que te beijou. Muji levantou a cabeça bruscamente, o seu rosto bonito corou intensamente, como água a pingar. Sim, Mugi, já passou tantas vezes. Como é que ainda não aprendeste a beijar? Parece que vou ter de praticar mais. Liu Huyan não estava nada satisfeito com este beijo superficial. Ela tomou a iniciativa. Liu Huyan beijou como ela era, dominador. Ela nunca permitia que os outros desobedecessem aos seus desejos. Era muito sufocante e dominador. Mugi instintivamente queria recusar, cerrando os dentes involuntariamente. Sentindo a resistência de Mugi, os olhos bonitos de Liu Huyan ficaram ainda mais frios. A mão de Liu Huyan, que estava na cabeça de Mugi, apertou ligeiramente. Com um toque de punição, a sensação de quase sufocamento fez com que Mugi abrisse a boca, querendo respirar mais ar. Foi então que o objetivo de Liu Huyan foi alcançado. Mugi foi derrotado. No carro, Liu Huyan estava sentada à direita, séria e fria. Mugi, com as suas sobrancelhas esguias de Liu Huyan pousadas nas suas coxas, tinha o rosto vermelho, tão vibrante quanto uma cereja. Na próxima vez, não me recuses. Liu Huyan era altiva, os seus olhos eram penetrantes e sérios. Com dedos finos e esguios, ela levantou o queixo de Mugi. Mugi internamente estava furioso. Em seu coração ele estava resistindo. Essa mulher é muito dominadora, tirânica. Por que eu tenho que cooperar obedientemente? Mugi, deitado nas pernas dela, sentiu-se muito insatisfeito em seu coração, mas ao pensar no resultado de sua recusa anterior, parece que as consequências da resistência são bastante severas. Desta vez é aceitável, mas o castigo da próxima vez será mais severo. Finalmente, Mugi, após uma luta psicológica, ainda assim acenou a cabeça obedientemente. Ok, eu entendi. O tom de Mugi continha insatisfação. Parecia superficial. Isso deixou Liu Huyan muito chateada. Garotinho, você ainda quer me rejeitar? As sobrancelhas de Liu Huyan se ergueram. Ele sempre agiu com cautela. Ele não gosta de receber nenhuma atitude superficial. O que ele quer é obediência genuína. Você diz, você não me recusará nada na próxima vez? Liu Huyan disse levemente, sua voz era baixa e agradável, mas também acompanhado de perigo. Eu ainda estou sendo presunçoso. Este jovem cavalheiro já cedeu muito.
ok? O que mais ele quer? Se fosse outra pessoa, com o temperamento explosivo de Muji, ele já teria dado um tapa com toda a força. Mas, a pessoa na frente dele é Liu Huyan, aquela demonia. Mesmo que Muji tivesse dezenas de corações de urso e intestinos de leopardo, ele não ousaria recusar. No máximo, ele amaldiçoaria e insultaria Liu Huyan em seu coração. Ele apenas se expressaria verbalmente. Liu Huyan, se você me cheirar novamente da próxima vez, eu não vou te recusar, contanto que você fique feliz. Depois de dizer isso, Muji gritou internamente, isso é simplesmente um insulto. Estar tão oprimido é simplesmente impossível de viver. Ouvindo o que Muji disse, Liu Huyan soltou a mão dele com satisfação. No entanto, ele ainda disse com um tom frio, com um tom de aviso. Já que você é uma pessoa inteligente, espero que da próxima vez você não se esqueça do que disse. Não seja como um idiota, concordando no primeiro segundo e esquecendo no segundo seguinte. As palavras de Liu Huyan fizeram o rosto de Muji ficar preto. Liu Huyan, podemos nós ainda ter uma convivência feliz? Por que você tem que falar de uma maneira tão dominante e irritante? Muji sabia o que Liu Huyan estava falando. Da última vez ele concordou em ser o homem dela, mas depois ele se retratou. Ok. Liu Huyan, eu me lembrei da sua instrução para mim. Eu definitivamente me lembrarei disso o tempo todo. Com essas palavras, o olhar de Liu Huyan olhou para Muji. Aqueles olhos grandes, inocentes e claros, de dentro deles, você pode ver uma insatisfação profunda no fundo dos olhos. HMPH, o garotinho é realmente teimoso. Liu Huyan, já é tarde. Vou entrar na escola primeiro, tá? Tchau. Pegando sua pequena mochila, Muji fugiu rapidamente. Felizmente, Liu Huyan não o deteve. Quando Muji saiu do carro, atraiu a atenção de muitos estudantes, porque a aparência deste carro já indicava que era definitivamente caro. Portanto, muitas pessoas estavam curiosas sobre quem desceu do carro. Liu Wood, escondido na multidão, pálido, viu Muji descer do carro. Os seus olhos eram sinistros. Ao entrar no portão da escola, Muji dirigiu-se ao grande salão da escola de forma apressada. Felizmente, a cerimônia de abertura ainda não tinha começado. O olhar de Muji fixou-se no local. Rapidamente, encontrou a sua turma. Jian Jie. Estou aqui, estou aqui. Heting chegou mais cedo. Ele também viu Muji e acenou-lhe. Heting. Naquela noite, não te aconteceu nada de mal? Assim que se viram, Muji perguntou preocupado. O dia de ontem foi cheio de coisas chatas, e para além disso, o meu telemóvel desapareceu. Também não consegui contactar o Heting. Não, estou bem. Pelo contrário, foste tu. Liguei-te muitas vezes, mas não atendeste. Fiquei bastante preocupado. Vendo o olhar de preocupação do amigo, Muji sentiu-se aquecido. Que bom, ainda há amigos que o tratam com sinceridade neste mundo. Não te preocupes, estou bem. Muji deu-lhe uma palmada no ombro. A consolá-lo, disse, só há uma coisa que me chateia, o meu telemóvel desapareceu. O sorriso relativamente animado de Muji tornou-se imediatamente sombrio. Esse telemóvel foi comprado com o dinheiro que ele ganhou a trabalhar arduamente durante as férias do segundo ano. É muito precioso, não é? Muji sentiu-se com o coração apertado. Vou ter de trabalhar para comprar outro telemóvel. Eu também fico com o coração apertado por ti. Heting lançou-lhe um olhar de compaixão. Olha, Shen Jianfen também chegou. Vês como a cara dele está tão pálida? Ontem, ele deve ter estado doente por muito tempo. Muji seguiu o olhar de Heting e viu, de facto, na entrada do auditório. Shen Jianfen estava a entrar. Xiao Feng, aqui, deixei um lugar para ti aqui. Muji levantou-se e acenou entusiasticamente. Ao ver Muji acenar-lhe, Shen Jianfen, nos seus olhos apareceu um desprezo disfarçado, mas conseguiu escondê-lo bem. Levantou um sorriso e aproximou-se. Xiao Feng, depois de ires para casa naquela noite, foste ao hospital para um exame? Como estavas? Foi por teres comido algo estragado? Assim que Shen Jianfen se sentou, Muji perguntou com uma ponta de preocupação. Já estou bem. Muji, obrigado. Tu és realmente o meu bom irmão. Um sorriso frio apareceu no canto da boca de Shen Jianfen, irradiando a aura de um deus masculino. Só ele sabia. Ontem, estive doente o dia todo. No entanto, ele não queria parecer ridículo à frente de Muji. Somos irmãos para a vida. Muji também riu. Ao olhar para o inocente Muji, Shen Jianfen riu friamente por dentro. Este idiota é tão fácil de enganar.
No entanto, Shen Jianfei não esperava que, num lugar onde ele não podia ver, o irmão Mu deu uma risada fria e zombeteira. A cerimônia de abertura finalmente terminou. Os conselheiros de cada departamento falaram por um longo tempo, fizeram mais algumas coisas sem importância. Eram por volta das 4 da tarde. Mu saiu da escola. Mu tinha um dormitório na escola, mas raramente o usava, porque ele queria voltar para casa para acompanhar mais a Mumu. Irmão Jian, ainda é cedo. Você já vai para casa? Que tal? Vamos encontrar um lugar para nos divertir. Na hora da despedida, Hetin continuou. Ah, não é que eu não queira sair, é que perdi meu celular. Preciso trabalhar para ganhar dinheiro e comprar um novo celular. Mu balançou a cabeça sem jeito. Tudo bem, nos vemos amanhã. Hetin sabia que quando alguém tem algo decidido a fazer, é difícil mudar sua opinião. Então ele não insistiu. Hetin, na verdade, tinha condições de dar um novo celular ao amigo, mas ele sabia muito bem que o amigo definitivamente recusaria. Ele até recusou o dinheiro que lhe foi pago, quanto mais dele. Sim, Liu Zixue dava Mu uma quantia considerável de mesada todo mês, mas Mu sempre a devolvia integralmente. Exceto pelo envelope vermelho dado no último casamento, que foi uma situação especial. Isso também foi porque a mãe de Mu se casou na família Liu. Muitos parentes e amigos da família Liu fizeram fofocas. Alguns diziam que ele era ganancioso por dinheiro, outros diziam que um pardal virou cisne ao subir em um ramo. Enfim, eram todo tipo de palavras desagradáveis. Mu tem seu próprio orgulho. Portanto, se Liu Zixue quisesse dar dinheiro a ele, ele recusava sem hesitar. Se Liu Zixue quisesse comprar um carro para ele também recusava. Uma parte das mensalidades e despesas de vida de Mu era dada pela mãe de Mu. Outra parte era o dinheiro que Mu ganhava trabalhando e várias bolsas de estudo da escola. Ele não gastou o dinheiro da família Liu. Assim, aquelas pessoas não encontravam falhas para fofocar. Depois que os dois se separaram em frente à escola, Mu carregou sua mochila e foi para o ponto de ônibus. Ele ia para o lugar onde costumava trabalhar. 10 minutos depois, Mu desceu em uma esquina e caminhou 1 ou 2 metros para frente. Ele podia ver bares com um estilo de decoração único em ambos os lados da estrada. Esta é a Rua dos Bares. Familiarizado com o local, Mu foi até um bar chamado Estrela da Lua. Agora são 5 da tarde, ainda não é noite. Portanto, não havia muitas pessoas no bar. O dono deste bar é uma bela mulher, todos a chamam de Irmã Hua. Ela é muito bonita e sedutora, com uma aparência de fada que os homens gostam muito. Quando Mu não está ocupado, ele costuma vir aqui para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, ele e a Irmã Hua estão bem familiarizados. Mu, faz tempo que você não vem aqui trabalhar para mim. Você esqueceu de mim, irmã. A voz da Irmã Hua era tão sedutora quanto sua aparência, charmosa e bela. Como uma fada. Irmã Hua, não esqueci. Olha, eu voltei. Muji respondeu sorrindo. Continua o mesmo de antes. Das 18 horas às 21 horas, 300 yuans. Se você trouxer mais clientes para comprar bebidas, posso pedir um pouco mais de comissão. Ok, Hua agia. Então eu vou arrumar as coisas. Muji trabalha frequentemente aqui e está muito satisfeito com essa taxa. Muji não é um funcionário fixo, ele só faz trabalhos temporários. Conseguir esse salário já é muito bom. Ganhar algumas centenas de yuans por dia, ele já está contente. Se trabalhar mais alguns dias, ele poderá comprar um celular novo. Força! Muji, às 18 horas, toda a cidade está envolta em trevas. A Rua dos Bares, cheia de luzes vermelhas e verdes, começa a se encher de gente. Os bares sob as luzes de neon parecem refúgios, deixando as pessoas procurarem o desconhecido e a felicidade na escuridão, sentindo o pulso da cidade, a música apaixonada e desenfreada. A vida noturna proibida começa oficialmente. No bar Xingyuan, as luzes de neon brilhantes são coloridas. A música apaixonada e desenfreada parece perfurar os tímpanos, e a multidão se aglomera. Nesse momento, Muji no palco já se transformou em outra pessoa. As roupas casuais limpas e elegantes de antes foram substituídas por roupas de palco elegantes. Seu rosto também mudou, ele está usando um pouco de maquiagem. Sim, Muji tem duas faces. Anteriormente, ele aprendeu maquiagem com uma senhora idosa por um tempo. Sua técnica de maquiagem é muito boa, nem inferior aos maquiadores de ponta do país. Como ele não quer se envolver em problemas? Cada vez que Muji sai para trabalhar, ele pinta outro rosto para si mesmo. Ele tem duas identidades. Um se chama Muji, o outro Xinshin.
Um representa a pureza e o sol. O outro é rebelde e decadente. Quando Muji estava no ensino médio, ele teve um período de grande rebeldia e decadência. Liu Liuyan conheceu o garoto rebelde chamado Xinshin, pois ele era muito bom em dança. Muji tem alguma fama em Shinjuan? Não. Ele deveria ser chamado de Xinshin. Em seguida, damos as boas-vindas ao nosso príncipe da noite. Xinshin! Uau! Xinshin! Xinshin! A aparição de Muji acendeu instantaneamente a atmosfera de todo o local. Acompanhado por músicas pop dinâmicas, Muji se move, com estilo e elegância. Libertino e estimulante, o estilo de palco é muito forte. Em resumo, ele é muito legal. Esta noite, vamos esquecer nossas preocupações. E vamos dançar juntos. Xinshin! Xinshin! Sem perceber, a dança de Muji contagiou todas as pessoas presentes. As pessoas na plateia também começaram a se mover. Acompanhado pela música pop, Muji já estava suando profusamente. Liu Huyan Muji estava prestes a descer do palco, quando olhou distraidamente para a entrada do hotel. Sua expressão mudou subitamente.